pessoal! Hoje o canal Permita-se vai convidar você a pensar e falar um pouquinho sobre livros. Mas antes de falar sobre livros, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como é que anda o clima na região de vocês? Eu moro aqui na região sul e aqui em Santa Catarina tem chovido bastante ultimamente. E uma coisa que chamou a nossa atenção é assim, em períodos em que chove mais, normalmente no inverno isso acontece, né? A gente fica um pouquinho mais recluso, olha um filminho a mais, lê livros. Mas acontece que quando a primavera vem chegando, a gente quer sair de dentro do caramujo, certo? A gente quer ir para a rua. Acontece que esse ano está sendo um pouquinho atípico. Então hoje eu vou falar sobre livros, já que a gente está tendo um período um pouquinho maior dentro de casa, curtindo a chuvinha que está lá fora, enchendo os nossos rios e molhando as nossas plantas. Vamos ficar aqui dentro de casa nos períodos em que a gente pode e exercitar a nossa leitura, exercitar o nosso conhecimento, que também são extremamente importantes. O livro, ele é um dos melhores amigos que nós podemos ter. O livro pode nos acompanhar em vários lugares. Às vezes a gente tem que fazer um exame, tem que esperar um pouquinho, leva o livro. Às vezes a gente vai fazer uma viagem internacional, fica mais tempo dentro do avião, leva um livro, porque normalmente a gente não consegue dormir direito, já leva aquela companhia tão querida que é um livro que vai trazer cultura, que vai trazer conhecimento, que vai trazer tanta coisa boa, companhia nesse momento que a gente está ali viajando e relaxando. O livro, inclusive, é bem interessante isso, o livro ele nos faz viajar. Dependendo da leitura que a gente está fazendo, a gente consegue, através das palavras do escritor, fazer a viagem que ele está nos relatando. E isso é muito legal. O livro, gente, o livro nos faz sonhar. Ele melhora muito o funcionamento cerebral. E pesquisas mostram que ele faz mais conexões neurais, e quando a gente faz mais conexões neurais, a gente fica mais inteligente, a gente desenvolve o cérebro. A leitura, ela estimula a nossa criatividade, a leitura estimula o nosso senso crítico. Quanto mais a gente conhece, mais subsídios a gente tem para fazer escolhas, para falar melhor das coisas. Então a leitura é tudo de bom. E a minha primeira sugestão de hoje vai para esse livro aqui pelo qual eu sou apaixonada, que é Os 7 Hábitos. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, escrito por Steve Covey, é um dos livros mais influentes segundo a revista Forbes. Ele é um dos livros mais influentes no mundo, né? É um livro que foi traduzido para 32 idiomas. Mais de 500 mil de livros foram vendidos aqui no Brasil. Esse livro fala sobre mudança de paradigma, 7 hábitos que normalmente a gente tem, que são formados e que conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai envelhecendo, esses hábitos eles vão ficando meio enrijecidos. E quando a gente lê esse livro, a gente começa a pensar que várias coisas podem ser mudadas. Eu mesma, gente, eu fiz várias mudanças depois que eu li esse livro. É uma coisa muito interessante. Eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês, que eu separei aqui. Gente, o que essa imagem mostra para vocês? Dá pra gente ver duas coisas dessa imagem aqui. Então essa é a sugestão do livro dos 7 Hábitos do Steve Covey. Leia, vai lá dar uma olhadinha. Se eu instiguei a curiosidade de vocês para ver o que tem naquela imagem ali que dá para ver duas coisas, já valeu a pena, tá? É isso aí. Esse em relação aos 7 hábitos. Mas tem outras sugestões que eu poderia dar para vocês e que eu quero dar para vocês. Quando eu estudei direito, a parte histórica do direito romano, eu tinha muita curiosidade sobre o direito de propriedade, sobre como a mulher era tratada. Gente, esse livro aqui, A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges, é muito bom. E daí a gente descobre que tem determinadas coisas que já no direito romano a mulher era muito discriminada, e que bom que hoje está diferente. Então é um livro mais histórico, mas quem tem curiosidade de saber de onde surgiram algumas leis, é um livro que eu deixaria como sugestão.
seguindo as minhas sugestões, esse é um livro aqui que eu ganhei de presente. Quando eu lancei o canal Permita-se, do Abílio Diniz. Ele conta a trajetória do Abílio Diniz e as mudanças que ele teve que fazer ao longo da vida, quando ele foi sequestrado, quando ele teve problemas no grupo Pão de Açúcar. Eu estou lendo ele ainda, mas ele me foi dado, a pessoa que me deu já tinha lido ele e diz que ele tinha muitas coisas que eu estava falando no meu programa. O Abílio Diniz é uma pessoa que está se programando para a velhice. Ele hoje tem 81 anos de idade. Ele está se programando para a velhice desde os 29. Eu inclusive tenho um TEDx que eu coloquei lá no YouTube falando sobre isso. Então é um livro que eu indico, é uma leitura que eu indico. Gestão do Amanhã, do José Salib Neto. Eu tive recentemente numa palestra do José Salib Neto, onde ele fala muito sobre a quarta revolução industrial. E a gente fez, como assim quarta revolução industrial? Gente, a quarta revolução industrial, ela já está acontecendo. Quando a gente ouve muito falar de startups, quando a gente ouve falar de toda a tecnologia que está indo para os nossos carros, para a economia de água, para a geração de energia, isso tudo tem a ver com a quarta revolução industrial. Eu não li o livro dele ainda, eu só fui na palestra, mas eu já tenho aqui em casa, é um livro que eu pretendo ler e eu entendo que como nós estamos evoluindo, como nós estamos nos construindo, e essa é uma mudança que está acontecendo nas nossas vidas, esse é um livro também que eu sugiro a leitura. Outro livro que eu vou sugerir para vocês, gente, é Marta Medeiros. Ela tem vários títulos, esse aqui é Um Lugar na Janela. A Marta Medeiros é uma mulher extremamente inteligente. Nesse livro ela conta algumas viagens que ela fez, alguns lugares que ela conheceu e algumas mudanças que ela fez, o que ela pensava quando estava nesses lugares. E eu pessoalmente gosto da Marta porque a leitura dela, ela tem muito a ver comigo, com as coisas que eu penso. Então gosto muito, para mim é uma leitura muito leve e eu sugiro como companhia de leitura, como um amigo que a gente carrega junto, a Marta Medeiros. O Luiz Fernando Veríssimo, ele é a pessoa muito conhecida também, é um homem inteligentíssimo, ele escreve muitas coisas inteligentes, ele escreve muitas coisas com humor. Então, como eu estou sugerindo várias coisas de várias áreas, Luiz Fernando Veríssimo também é muito legal, é uma sugestão minha. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella também, tem vários autores dos quais eu gosto muito, entre eles o Mário Sérgio Cortella. É um filósofo, um homem extremamente inteligente, e esse título aqui eu achei muito sugestivo, porque ele diz que nós não nascemos prontos. E é verdade, eu tenho falado nisso, sobre esse assunto nos meus vídeos. Nós estamos constantemente nos construindo. Então o título dele achei sugestivo, gosto muito desse autor e é uma leitura que eu sugiro. Não nascemos prontos, com certeza estamos nos construindo. E eu separei esses outros dois livros aqui porque, como eu estou sendo bem eclética nas minhas sugestões, esse guia de vinícolas aqui no Chile, e esse aqui foi numa viagem que nós fizemos para o Canadá. Nós ficamos na casa de uma senhora que nos presenteou com esse livro falando sobre o Canadá, e eu acho interessante, claro que lido em inglês, né? And I like to learn English, so that's why maybe I can learn it. São conhecimentos importantes que a gente leva para a vida. Então é interessante saber assim, quando eu for viajar, normalmente a gente organiza a viagem com uma certa antecedência. E quando a gente, conforme tu já decidiu o destino, já sabe para onde vai, é muito bom que a gente pegue livros ou revistas que falem desse lugar, para que a gente antecipadamente já saiba os lugares que a gente vai visitar, programe alguns restaurantes que a gente pode ir comer uma comida diferente do lugar. São leituras que são interessantes e são importantes para a vida da gente. Antes de terminar o vídeo de hoje, eu gostaria de citar dois autores brasileiros que escreveram poemas quando eram vivos e que são dois poetas
o nosso país é extremamente rico em poetas, né? E nós temos coisas maravilhosas no nosso país. Eu gostaria de citar dois deles. Um deles é o meu querido amigo Mário Quintana, que não está mais entre nós e que escreveu, ele tem pérolas maravilhosas para a gente ler, né? Que nos fazem refletir sobre a vida, sobre o conhecimento, sobre tantas coisas. Ele disse assim, que a amizade é um amor que nunca morre. Gente, olha que riqueza nisso. E a Cora Coralina é uma outra poetisa brasileira, uma mulher que escreveu seu primeiro livro, que publicou o seu primeiro livro aos 76 anos de idade, que disse assim: eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. E não é isso que a gente pode fazer toda vez que a gente tem alguma situação difícil na vida da gente, porque ela acontece na vida de todos nós. Então, essas pedras que aparecem no nosso caminho, a gente pode colocar elas de lado e seguir marcando o nosso caminho, plantando flores. Gente, essa é a sugestão de hoje, falar sobre livros, falar sobre cultura, falar sobre valores que a gente aprende com essa diversidade. Aqui tem quase nada diante de tanta coisa maravilhosa que tem escrita por aí e que eu gostaria de deixar a sugestão para vocês hoje. Essas foram as dicas preciosas de hoje, gente. O livro, ele é uma grande companhia, ele é um grande amigo, ele traz uma cultura indescritível para a gente, ele traz um poder de argumentação, ele traz provérbios novos, ele traz termos novos para a gente, e como isso enriquece a nossa vida, o nosso vocabulário. Toda vez que nós quisermos conversar com alguém, toda vez que nós pretendermos dialogar com argumentos, é muito importante que a leitura seja parte integrante da nossa vida. Essa é a preciosa dica de hoje, viu só? Se você gostou desse vídeo de hoje, vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e, gente, sempre muita gratidão.